Seja muito bem-vindo aí você, garotinho juvenil que acompanha aqui o meu canal. Mais um vídeo aí pra você e hoje a gente vai falar sobre o DaVinci Resolve, né? Hoje eu quero trazer aí mais uma aula, mais uma dica, né, para você que utiliza o DaVinci Resolve e gosta de colorimetria e queria aprender algumas técnicas diferentes, né? E hoje eu vou trazer uma técnica legal que a maioria das pessoas deveriam já começar por ela quando a gente fala de colorimetria, porque é a técnica de usar referência, né? E isso, quando eu falo usar referência, não é você simplesmente olhar uma referência e na sua mente você desenvolver alguma coisa para gerar um look, né? Que hoje eu quero trazer com vocês esse conceito de como que a gente pode gerar um look de cinema com o DaVinci Resolve. E aqui eu quero trazer algumas técnicas que eu utilizo no DaVinci quando eu faço a colorimetria dos meus vídeos e quando eu vou fazer alguma colorimetria, né, fan color, se for assim chamar o nome, de filmes, né, que a gente tem como inspiração. E um deles que eu vou trazer para a gente exercitar aqui é o filme The Revenant, né, O Regresso aí. Você que já assistiu sabe quão legal, quão fantástico é esse filme, como ele foi produzido com luz natural, e por isso eu vou utilizar também uma filmagem que eu fiz durante algumas das minhas viagens somente com luz natural, né? Uma filmagem feita durante um entardecer. E para isso a gente vai usar então, como eu disse, a referente do filme The Revenant, e eu vou trazer agora vocês para o programa do DaVinci aqui para a gente poder dar continuidade a essa aula, né? Como fazer uma colorimetria inspirada em um filme. Então, vamos para o DaVinci. Bem, pessoal, já aqui no DaVinci, vocês podem ver que eu tenho uma imagem que eu filmei, tem aqui uma cabeça de um boi, eu acho que é isso. Não sei, isso que é na casa do meu sogro, lugar maravilhoso lá em Lages, e estava tendo um entardecer muito bonito, né? Então uma luz bem... Deu uma estourada que vocês podem ver, inclusive aqui no gráfico, nos scopes, que as altas luzes estão bem... Né, já estão tocando aqui o 1023 e já está um pouquinho estourado, né? Então não estava conseguindo enxergar muito quem filma de Sony, né? Sabe que é um pouquinho difícil às vezes aquela telinha que fica refletindo. E só para fins de coisas, questões técnicas, tá, gente? Aqui é uma Sony A6000, essa imagem, né? Foi feita em uma A6000 e agora a gente vai fazer a colorimetria nela, né? E como base, galera, o que eu sempre falo, né? Se a gente vai trabalhar em cima de uma imagem com inspiração em um filme, a referência tem que estar lado a lado. Ela não pode ficar, tipo, você viu a referência uma vez e aí quer criar assim do nada, né? A gente tem a mania de esquecer muitas coisas, principalmente essas características de colorimetria. Você precisa trabalhar com a imagem lado a lado para você não ter nenhum problema na hora de querer, né? Fazer um look semelhante a um filme que você gosta, né? Até é importante que você tenha isso em mente, que quando você faz uma edição com base em um filme, você precisa ter ele diversas vezes em sua mente, né? Refrescando isso. Com isso, eu baixei aqui uma imagem do The Revenant. Essa imagem aqui é a nossa imagem de referência, né? Tem esse escrito The Revenant, Inspired by the Revenants, e a gente vai fazer justamente a colorimetria dessa imagem. Inclusive, eu criei aqui uma arte parecida com esse título que eles fizeram também, para a gente colocar no final do vídeo depois, quando estiver pronto, né? Então vamos lá, gente. Aqui é o seguinte. Primeira coisa, sempre antes de começar a colorimetria de um vídeo inspirado em algum filme, né, já com a referência aqui lado a lado para a gente comparar, vocês têm que entender e interpretar a iluminação desse ambiente, né, de como que foi pensada essa luz. Obviamente que quando eu filmei esse trecho aqui, eu não imaginava que eu ia querer fazer a colorimetria dele inspirada no The Revenant. Mas daí o tempo foi passando e eu queria testar algo, né? Queria então depois fazer uma colorimetria baseada no filme. E uma coisa que você tem que notar é que a gente tem aqui um céu que tem um degradê, porque é um entardecer, né? O entardecer ele gera esse degradê, a gente está justamente nesse horário aqui, foi filmado na Golden Hour, ou seja, a Golden Hour, né, é um dos melhores horários para filmar, porque a luz é muito mais suave, não é uma luz muito dura, apesar de que eu acabei estourando um pouquinho aqui as altas luzes, ela não é uma luz dura, então você consegue ter um controle melhor das sombras, né, essas regiões das sombras aqui, como o controle bom, um controle melhor assim das altas luzes. E por ter um céu azul, esse footage aqui é muito bom para a gente poder fazer o teste do The Revenant, para a gente fazer essa colorimetria, até porque essa imagem ela tem praticamente 90% dela é azulada, né? É tipo um ciano. Então a gente vai tentar chegar
nesse resultado, já comparando essas cores. Um dos primeiros passos que eu sempre faço aqui no DaVinci é a gente começar a fazer o controle da exposição. Ou seja, a gente tem aqui 3 ambientes que a gente pode editar dentro da Color Wheels. Tem o Offset, mas raramente eu uso Offset. Eu gosto de trabalhar com as cores bem isoladas, né? com as luzes isoladas. E uma das coisas que eu prestei bastante atenção aqui é que ele tem um look mais acetinado, né? Esse look mais acetinado que a gente fala é que ele tem uma certa textura, como se fosse uma película por cima da imagem, que deixa ele com esse contraste muito mais baixo. E aí você, garotinho juvenil, já ia, né, muito provavelmente, clicar aqui em Contrast e sair descendo esse contraste assim, né? Mas eu tenho outra forma da gente fazer isso de uma maneira muito mais controlada, né? Eu vou zerar aqui o contraste ao que ele era. E aí o que acontece, gente? A gente consegue mexer aqui nas curves, né? A gente vai utilizar a curves para poder fazer todo esse processo mais cinematográfico de iluminação. Aqui vocês podem ver que abaixo do nome Custom nós vamos ter YRGB. E o Y aqui vai estar sendo referente à nossa iluminação, né? Toda a linha aqui das curvas é referente às sombras, meios tons, altas luzes. E uma das coisas que você tem que entender aqui no DaVinci é que a gente tem um trabalho aqui do preto total, meias sombras. Essa região aqui é justamente os meios tons. A gente tem os highlights e o branco total, que são pontos de iluminação, né? Cada extremidade aqui você vai ter a sombra cheia, né? Que seria o preto total, e aqui o branco total. E aí nisso a gente vem para altas luzes, meios tons e meias sombras, né? Sombra e meia sombra. Então o que acontece, gente? Primeira coisa, aqui nessa imagem a gente tem uma imagem um pouco menos, com as sombras menos afundadas, assim, né? A gente não tem tanto preto resiliente aqui, a gente não tem um contraste muito forte. Com isso, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou deixar um ponto aqui nos meias sombras, né? Essa primeira ligação aqui que a gente tem, justamente nessa região, as sombras, é a metade das sombras, né? Bem aqui assim seria a sombra, bem aqui seria os highlights, aqui o meio tom e aqui a metade dos highlights, tá, gente? Então são coisas que você precisa já entender quando você vai trabalhar com curves, tá, ok? Para isso, colocamos um pontinho aqui nas sombras, a gente vai subir esse último ponto que é o preto total, né? As regiões aqui onde tem dentro dessa árvore, né? Nos galhos e nas sombras aqui do capim, tudo isso aqui tem pontos de preto total e a gente precisa subir ele, ó. Quando a gente sobe isso, você pode notar, ó, eu vou subir até dar uma estourada aqui, ó. Você pode ver que toda essa região ela tá meio sem saturação, ela não tem mais aquele preto vivo, né? Aquele preto contrastado. Só que a gente vai sempre dosando, né? Porque a gente não quer criar algo desconexo com a nossa referência, tá? Então sempre, ó, consultando a referência, voltando aqui na imagem base para a gente fazer. Eu vou aumentar um pouquinho dos highlights aqui, só para a gente começar já a editar. Vou descer um pouquinho aqui os meios tons. Vou subir um pouco mais aqui para deixar bem mais acetinado o aspecto do nosso filme, né? Da nossa filmagem. Ó, aqui a gente está deixando... É meio que uma curva meio em S, né? Mas não é em S ainda. Já eu vou dar um toque para vocês como que a gente pode anular um pouco esse branco total. Bem, gente, primeira coisa, né? Primeiro de tudo aí que foi esse ajuste de iluminação. A gente pode ver aqui, eu vou até nomear como base. Aqui é a nossa base, né, de iluminação, como que a gente vai fazer tudo isso. Voltando para a referência, a gente já olha que a própria referência não tem tanta saturação. Ela tem a predominância do azul, só que se você notar, na vida real, muitas vezes esses galhos têm um tom mais marrom, um tom mais quente. Isso foi anulado na colorimetria. A gente precisa fazer, né, tentar simular isso aqui também. Tá, gente? Então, como a gente faz? Primeira coisa, a gente precisa tirar a saturação desse vídeo. E não é a saturação toda, mas a gente tira um pouco dessa saturação, que depois a gente vai vir com a cor azul, e aí isso não vai ficar tão estranho. Depois de ter feito isso, a gente tem uma filmagem, né, como se estivesse meio preto e branco. Se a gente houver necessidade de aumentar um pouquinho mais a saturação mais na frente, a gente faz isso. Outra coisa que eu vou fazer aqui também
é mexer no mid-tone detail, né? Ou seja, ele tira um pouco da nitidez para não deixar um negócio tão excessivo e com uma cara mais de cinema, né? O cinema ele não tem essa questão de ser uma nitidez que uma mirrorless, né? Que essa câmera 6000 ela era uma mirrorless, então ela traz muita nitidez, só que a nitidez digital e que ela é meio sem graça, assim, ela não tem uma pegada artística e cinematográfica. E quando você tira isso um pouquinho, você começa a trazer uma pegada um pouco mais cinematográfica para o seu filme, né? Então aqui, ó, diminuir o mid-tone detail, a gente consegue trazer um aspecto melhor para nossa filmagem. Eu vou criar um próximo nó, onde eu vou colocar aqui como ajustes de cor. E é aqui que a gente vai fazer, tentar trazer aqui esse tom azul que a gente enxerga aqui no nosso vídeo. Eu vou mexer nas color wheels e nas log wheels, onde eu vou tentar chegar o mais próximo desse azul, né? E aqui, muito importante a questão do ganho. O ganho ele tem um poder de tornar a cor do ambiente, né, toda contaminada se você não tiver um cuidado, porque ele está influenciando pela luz, né? É os ganhos. E os ganhos sempre vão estar onde estão as luzes, as altas luzes. E quando você aumenta a cor, né, você muda a cor do ganho, ele sempre vai acabar contaminando todo o ambiente, né, todo o local ali da filmagem. Apesar de que você às vezes mexe no gamma e no lift e ele acaba sendo menos destrutivo, o ganho ele já é um pouco mais destrutivo e tem que ser usado com um pouco mais de cuidado para que você não danifique aqui a sua filmagem, né? E aqui, ó, a gente consegue trazer então um pouquinho pro azul. São ajustes finos que a gente faz e a gente bate com a referência. Pode ver que a gente já está chegando muito próximo. E aí eu sinto muitas vezes que eu preciso fazer um ajuste de luz, mas eu deixo isso um pouquinho mais para frente, né? Vamos focar um pouco nesse tom azul para a gente chegar no tom que a gente quer. Tá, então aqui no ganho eu vou descer mais um pouco. Eu vou vir aqui na log wheels, onde tem highlight, eu vou descer essa bolinha, eu vou descer ela mais reta para ela vir em direção ao verde também. Porque se você notar aqui, esse trecho do The Revenant que a gente pegou, ele já tem uma pegada azul, porém ele ainda tem um tom bem sutil de verde, né, que é para poder trazer também um pouco de calor em relação à luz que está batendo no céu aqui nessa referência, né? E aqui a gente tem uma luz, mas é no canto. A gente precisa ter um certo cuidado com isso. Eu vou voltar aqui na base e eu vou vir bem no branco total e vou tentar descer ele, ó. Quando a gente desce o branco total, notem que aqui é o antes, né? Esse pontinho somente que eu estou mexendo, né? A gente tem aqui o antes, que é sem ajustar, sem tocar nessa parte que é o branco total, que é o branco estourado. E eu desço ele, eu seleciono, né? Clico e desço ele, a gente começa a anular a força dele, né? Vocês podem notar que inclusive aqui, ó, inclusive aqui na waveform, né? A nossa cor vermelha que está sendo representada aqui na waveform, ela geralmente é a causadora assim, da iluminação mais forte, porque nós temos como base RGB e o R ele sempre vai ser a intensidade maior de luz da nossa imagem, tá? O R ele sempre vai trazer uma força maior, porque o R, né, o vermelho ele está ligado a calor, ele está ligado ao sol, e ao sol, né, o sol ele tem um tom mais quente, por isso na representação aqui da nossa imagem, ele sempre vai estourar um pouco, vai ser o causador, né, a região onde está mais estourada. No momento em que eu desço a iluminação, vocês notam que o verde e o vermelho descem junto. E isso a gente consegue, então, anular aquele estourado que estava aqui, né? Ou seja, a gente tem agora uma imagem um pouquinho mais uniforme em relação ao céu. Da gente volta na nossa referência e aí a gente vê ó, que os nossos pretos ainda estão um pouco afundados, né? Ou seja, está muito forte ainda. Então eu vou vir aqui nos meios tons e eu vou tentar aumentar isso aqui, ó. Puxando ele para cima, a gente vai tirando essa carga escura dos meios tons aqui para não deixar uma filmagem muito grosseira, né? Então a gente vai ter que mexer um pouquinho mais aqui, subir um pouco mais os nossos meios tons e as nossas meias sombras. E aqui a gente compara com a nossa referência, a gente já está chegando muito próximo disso. Vocês podem ver que as regiões onde tem contraste, a gente já tem uma pegada muito mais flat, né? Muito mais suave em relação a isso. E a gente começa já a igualar então a nossa cena, né, do The Revenant com a nossa cena com a nossa referência, tá, gente?
Vamos ver se dá pra fazer mais algum ajuste aqui de iluminação. Ó, eu consigo descer um pouquinho mais esse clarão para que ele não fique tão estourado. A gente já está chegando no final então do nosso ajuste. E para eu saber se a gente está chegando no final, eu geralmente vou, agora nesse momento, eu vou trazer um pouquinho do tint, né? Aqui na nossa, eu selecionei o nó de ajuste de cor, eu vou ver aqui onde tem tint, tudo que é para a esquerda é verde, tudo que é para a direita é magenta, né? Então eu vou descer um pouquinho só para entrar um pouquinho de verde e a gente, ó, bater as cores e ter então um azul bem aonde a gente queria mesmo. Já olhando todas as nossas sombras, né, a gente consegue ver que essas regiões de contraste das sombras já estão bem semelhantes à nossa referência. E, gente, obviamente que como a gente está trabalhando com base em referência, a gente não vai chegar no resultado da referência em totalidade, né? Ou seja, totalmente parecido com a referência. Só que a gente consegue deixar a nossa filmagem, né, a nossa imagem, o mais próximo possível. Por isso que eu peguei uma filmagem que tem uma certa semelhança em fotografia, né, em iluminação, em contraste, para a gente poder chegar o mais próximo possível disso. Obviamente que o certo seria ter sido feito uma filmagem o mais parecido possível com a referência, mas como não era o intuito da filmagem neste dia, eu acabei não levando isso em consideração, né? Então relevem algumas diferencinhas mínimas em relação à nossa referência do The Revenant. A gente está chegando próximo, a gente não vai chegar a ser igual, tá? Voltando aqui para o DaVinci, eu sinto que aí a gente ainda pode descer, vamos ver se dá para descer um pouquinho mais essa iluminação, né? No caso aqui as altas luzes, a gente consegue descer um pouquinho mais e diminuir um pouco mais aqui a intensidade dos meios tons, né? A gente consegue já deixar ele um pouco mais suave, né? Ou seja, a gente tem uma transição suave agora na cena, né? E eu acho que eu vou finalizar por aqui. E como eu disse para vocês, eu tenho a arte do The Revenant, né? Que no caso aqui eu fiz uma arte semelhante, só peguei o nome The Revenant e o nome Inspired by True Events, a gente vai só colocar para simular, né? Aqui na minha linha do tempo eu habilito ela e aí a gente tem então a imagem final, né, gente? Obviamente, como eu disse para vocês, eu ainda acredito que dá para, no caso aí, dá pra gente brincar um pouco com essa imagem. Eu não quis mais mexer, até porque vocês têm que entender que cada câmera tem o seu limite, você não pode também pegar e sair detonando a imagem toda. Se fosse ver aqui, você poderia pegar e diminuir um pouco aqui essa situação aqui dos meios tons e aí deixar o mais próximo ainda, né, parecido possível, né, com essa imagem. Eu posso vir aqui, por exemplo, no ganho, na parte de ajuste, puxar um pouquinho mais aqui o azul para não ficar tão azul. E nisso a gente tem o mais próximo possível que eu consigo para vocês aí da nossa imagem, né? Posso até tirar um pouco aqui. Tirar um pouquinho do tint para não ficar tão quente e botar a temperatura um pouquinho mais azul. A gente chegou o mais próximo possível, né? Então é isso, gente. Isso aqui seria o mais próximo possível, levando em consideração a limitação da câmera. Eu vou colocar essa imagem aí, no caso, para vocês poderem analisar também. Vou postar ela no meu Instagram. Se você não me segue ainda, né? Eu te convido aí a me seguir ali no Instagram para que você possa ver então ali o resultado final. Eu vou tirar um frame aí dessa filmagem, vou colocar ali no meu Instagram, então confira lá, veja o que você acha dessa imagem, né? Levando em consideração que as duas cenas, né, tanto a referência quanto a cena principal foram feitas com câmeras diferentes, né? A gente está trabalhando aqui a nossa imagem com uma câmera de entrada e a imagem aqui do filme ela foi feita com uma câmera de cinema, então a gente tem sim algumas questões técnicas que influenciam também, por pouco que seja, mas, né, aqui é o resultado do que vocês podem chegar fazendo esse tipo de edição com os arquivos de vocês, né? Eu quero que vocês mais foquem aqui em relação à técnica em si do que o fato de ter uma câmera de cinema ou não para fazer isso, ou o fato de ter chegado o mais perto possível, né, gente? Eu espero que isso possa ter ajudado você aí que está gostando de estudar colorimetria, que gosta de fazer esse tipo de coisa nos seus vídeos, né? Isso dá uma diferença absurda nos seus trabalhos. Eu espero que essa aula possa ter contribuído então para a tua vida e para a tua profissão.
Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de deixar aquele like se você gostou do vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação quando eu subir um vídeo novo aqui. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau!